Teste, gravando, preparatório para a entrevista. Vamos lá, Maurício! Toca a vinheta! Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo Reis Sanfelice. Estamos começando mais um Papo Diversidade, especialíssimo hoje aqui no nosso canal, com a presença de mais um egresso do nosso programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale. Hoje, temos a satisfação de ter aqui conosco e entrevistar um ex-aluno meu de doutorado, com uma vasta trajetória acadêmica e profissional na área da inclusão, da acessibilidade, o Marcos Antônio de Oliveira. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Gustavo. Prazer imenso estar aqui dialogando contigo. E é muito bom a gente poder retomar esse nosso diálogo, falar sobre o programa, poder contribuir um pouco também com aqueles que estão hoje frequentando o doutorado, o mestrado, enfim. Muito bem, Marcos, eu vou fazer uma breve apresentação, depois a gente vai fluir com a nossa entrevista, indo aí para as questões relativas à trajetória do Marcos, profissional, e depois chegando até o doutorado e desmembrando isso com o projeto de doutorado, a pesquisa que ele realizou e a grande questão que se coloca é a inclusão social estabelecida junto à atividade profissional exercida pelo Marcos até hoje, que junta o IFE Sertão ao Centro do Cavalo Crioulo. Então, uma breve apresentação do Marcos. O Marcos, ele tem graduação em Ciências Agrícolas, especialização em Informática na Educação, mestrado em Educação Agrícola e, obviamente, doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Fevale. Realmente, és um cara interdisciplinar e a nossa conversa inicia, Marcos, para que tu consiga relatar aqui para o nosso espectador do nosso canal do YouTube sobre a tua trajetória profissional, quando ela iniciou, as tuas andanças aí Brasil afora. Ok. Bem, falar da minha trajetória é uma história e tanto, né? Então, temos que abreviar uma boa parte, porque eu já estou com quase 32 anos de serviço público. Ingressei no serviço público como auxiliar administrativo e depois fui em busca, então, da carreira de docência. Como você mencionou, tive a felicidade de cursar Ciências Agrícolas na UNO Chapecó. Depois fiz uma especialização na Universidade Federal de Lavras, em Minas. Depois fiz um mestrado em Ciências da Educação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, num convênio com o Ministério da Educação e a antiga Escola Agrotécnica, hoje atual IFRS Campo Sertão. E então cheguei até o nosso programa de doutorado de Inclusão Social e Diversidade Cultural da Fevale. Então esse é um pouco do resumo da minha caminhada. Mas nessa caminhada toda, eu já estive por um tempo morando na Bahia também, onde estive a aprovação como docente no antigo Cefet da Bahia, hoje Instituto Federal da Bahia, onde tive a oportunidade de trabalhar como professor no campus da sede em Salvador, depois no campus Valença, depois no campus Porto Seguro e depois retornando para o Rio Grande do Sul para trabalhar aqui em Sertão, na antiga Escola Agrotécnica e hoje atual Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Sertão. Mas, Marcos, me conta e conta para o nosso espectador aqui do canal como é que se deu essa conexão da criação do Centro do Cavalo Crioulo, como é que se deu a tua inserção nesse olhar extensionista e também para a criação do Centro do Cavalo Crioulo, essa tua aventura por Brasília, esse contato com a ecoterapia e esse grande insight de trazer o Centro do Cavalo Crioulo para a cidade de Sertão, aqui no Rio Grande do Sul. Ótimo. Antes de ir para Salvador, então, eu já havia tido um contato muito grande com a APAE de Getúlio Vargas, por meio de um núcleo que nós temos no campus, que é o NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas. E nesse período, antes de ir assumir como docente, eu tive a felicidade de fazer uma atividade voluntária lá na APAE, montando um laboratório de informática, que, por sinal, está funcionando até hoje lá. E
Ao retornar como docente, nós estávamos fazendo um evento pelo NAPNE, na antiga Escola Agrotécnica, e num desses contatos com o Franklin, que era um grande amigo, trabalhava no Ministério da Educação, recebemos a provocação para desenvolvermos um centro de ecoterapia. Confesso, Gustavo, e demais aqueles que estiverem nos assistindo, que na época a gente não tinha muita noção do que a gente estava falando. Mas as coisas, quando são para o lado bom, elas convergem e fluem com naturalidade. Na época, então, o Franklin comentou várias vezes, ele era o responsável do Ministério da Educação por todas as ações inclusivas do MEC. E, nessa ocasião, ele comentou sobre a ecoterapia, e eu tive a felicidade, hoje eu penso assim, de provocar ele e dizer para ele que se ele nos desse recurso, nós faríamos o projeto, que eu assumiria o risco para nós fazer o projeto. E, no momento, ele liberou um recurso para a instituição a fim de viabilizar o desenvolvimento do projeto. Muito bem, a partir de agora, como faremos? Aí, então, eu retornei à APAE de Getúlio Vargas, conversando com a diretora, a professora Ivone, e com o João, na época, que era o presidente da APAE, com essa proposição. Como que eles viam e como que eles percebiam a possibilidade de trabalharmos com ecoterapia. E eles me relataram naquela ocasião, que esse sempre foi o grande sonho deles, mas que devido à dificuldade financeira, porque não é uma coisa muito fácil estruturar um centro de ecoterapia com todos os seus custos, a APAE não teria condição. Então, nós do campus, tive a felicidade de coordenar esse projeto, começamos o desenvolvimento do Centro de Ecoterapia do Cavalo Crioulo. E dessa forma, fui buscar em outros centros, em outros institutos, estive em Barbacena, estive em Ceres, em Goiás, estive em Planaltina, conhecendo os centros de ecoterapia que haviam nos institutos federais, a fim de tentar viabilizar o nosso centro. Na verdade, eu fui fazer, Gustavo, o que hoje muitas pessoas nos procuram para tentar esclarecer dúvidas. Semana passada mesmo, eu tive uma reunião com o pessoal, com colegas do Instituto Federal Catarinense, do campus Camboriú, onde estamos ajudando no desenvolvimento de um projeto com muita similaridade ao que nós fazemos aqui em Sertão, aqui no Centro de Ecoterapia do Cavalo Crioulo. Da mesma forma, ajudei também a reestruturar e reorganizar o Centro de Barbacena, do Instituto Federal Sudeste de Minas, que voltou a atender esse ano, e outras instituições. Então, eu acredito muito que o que mais nos viabiliza e nos diferencia da forma como a ecoterapia é oferecida no Brasil é esse ecossistema que nós desenvolvemos aqui em Sertão, que é o sistema de parceria com as entidades, onde o campus, o Centro de Ecoterapia, é responsável pela infraestrutura, por manter os animais, por fazer com que as coisas aconteçam, por adquirir os equipamentos, como encilhas, capacetes, equipamentos específicos para o desenvolvimento da ecoterapia, e as entidades vêm até o campus com os profissionais. Essa mesma forma que eu estou relatando deverá ocorrer até o final do ano para funcionamento de um novo centro que vai ser no Instituto Federal Catarinense, no campus Camboriú. Então, assim funciona. Marcos, essa questão estrutural, né? Qual é a relação? Eu sei que tu tem estudos, tem acompanhado a evolução, não só no Brasil da ecoterapia, mas também mundial, trazendo as questões da relação, né? Cavalo, animal, humano, né? Com essa relação que tem desses benefícios. Como é que começou isso em ti e ver que essa conexão despertava um desenvolvimento para, né, pessoas com determinadas necessidades específicas? E como é que tu te deu esse desafio, se colocou nesse lugar de estruturar, e essa questão do cavalo, quem é que faz a doma do cavalo? Quem escolhe o cavalo? Tu faz ou tem uma equipe? Como é que tu te relaciona com toda essa estrutura que realmente é necessária e grande para atender essa demanda? Certo. Nós temos hoje no centro, além de mim, que atuo como coordenador, como organizador do centro, como desenvolvedor, enfim, tenho a possibilidade hoje de termos 2 colegas. Tem um colega que é técnico em agropecuária e um outro colega, servidor administrativo também, os 2 efetivos, que é auxiliar da agropecuária. Então, a nossa equipe é composta por 3 pessoas. Eu, o Andrei
e o Gainet, que são os colegas que trabalham conosco. Mas o grande trunfo nesse ecossistema que eu falei anteriormente é que nós, por meio de uma política institucional, nós viabilizamos a possibilidade de alunos acadêmicos do campus atuarem como bolsistas e, tecnicamente, como membros das equipes. Então, nós temos sempre, por meio da submissão de projetos e de programas de extensão, a possibilidade de alocar bolsistas aos projetos. Esses bolsistas são dos mais diversos cursos, de zootecnia, de agronomia, de licenciatura, de pós-graduação, dos cursos que o campus oferece. E esses bolsistas, eles nos ajudam a fazer o papel de guia, que é um papel fundamental para que a ecoterapia aconteça. Nesse desenvolvimento das sessões, esses bolsistas é que são responsáveis por todo o processo de preparação do cavalo. Então, a questão da escovação, a questão do encilhamento, a questão da condução do cavalo. Respondendo ao teu questionamento sobre a questão da doma do cavalo, que cavalos nós usamos, nós temos também uma parceria com várias cabanhas do Rio Grande do Sul. A Cabanha Butiá foi a nossa parceira número 1, nos doou 2 cavalos. Cabanha São Clemente também nos doou o cavalo. A Cabanha da Figueira também nos doou o cavalo. Então, hoje nós temos, Gustavo, 6 cavalos crioulos com documentos registrados na Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, que atendem às sessões de ecoterapia. E por meio dessa parceria com essas cabanhas, a gente tem uma qualidade nos animais, eu te diria de forma excepcional. Nossos cavalos são muito bons e nós conseguimos oferecer para os praticantes, independente das suas deficiências, uma sessão de ecoterapia com muita qualidade. Por que estou te dizendo isso? Porque esses 6 cavalos, eles têm características diferentes. São cavalos com faixas etárias, com idades diferentes, com comportamentos diferentes, com tamanhos diferentes, que vai muito ao encontro daquilo que uma boa sessão de ecoterapia necessita. Que a gente possa oferecer ao praticante de ecoterapia uma variedade, tanto de animais, quanto de equipamentos, quanto de guias, para que ocorra a melhor sessão de ecoterapia possível. Perfeito. Então, o trabalho é complexo e é de qualidade, pelo teu relato, envolve uma gama de profissionais e isso retorna em benefício, né, para a comunidade dos atendidos do projeto. Nós vamos agora fazer uma pausa, Marcos, para falar do Centro de Ecoterapia do Cavalo Crioulo. Vamos entrar agora na tua inserção junto ao nosso programa de pós-graduação Diversidade Cultural e Inclusão aqui da Fevale, e depois a gente retoma a discussão para ver a questão do estrutural hoje, os atendimentos, os municípios, a gente retoma isso na sequência. Marcos, aí em final de 2014, início de 2015, fizeste a seleção aqui do nosso programa, né, e passou, né, no processo seletivo, virou bolsista CAPES do nosso programa aqui de doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Queria que tu falasse um pouquinho como é que foi essa tua experiência como aluno do programa e como que foi surgindo a ideia do teu projeto de pesquisa atrelado à tua atuação profissional junto ao Centro de Ecoterapia do Cavalo Crioulo. Muito bem. A procura pelo programa, Gustavo, foi, de fato, pela qualidade que eu percebi ao investigar as linhas de pesquisa do programa. Fazer um mestrado, fazer um doutorado, não é uma das tarefas mais fáceis e mais simples que a gente tem para fazer enquanto professor. Então, a primeira situação é que você precisa gostar da área que você vai pesquisar, ter afinidade com aquilo que você acredita que possa ser possível. Isso, então, me levou ao encontro da questão de escolher o programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social. Por que eu escolhi esse programa? Porque eu acreditava muito que poderia, por meio do programa, fazer de fato o que aconteceu. Desenvolver a pesquisa com foco no projeto que eu estava trabalhando, que era a questão das atividades da ecoterapia. Então, quando eu observei as linhas de pesquisa, observei a grade das disciplinas, eu percebi que isso tudo convergia para que eu tivesse um aprofundamento da minha pesquisa e buscando estudar mais sobre o tema da relação
de inclusão, da relação de qualidade de vida, dessa questão da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, como que a gente poderia fazer? Então, por isso, esse foi um dos motivos que me levou a escolher o programa de Inclusão Social e Diversidade Cultural. E acredito que a gente tem que pensar muito nessa decisão, porque a gente vê muitas situações de pessoas de colegas que vão estudar, vão fazer um curso de mestrado ou doutorado, e acabam depois se desgostando, desistindo. E eu tinha plena consciência que esse programa era o programa que eu queria, era o programa que eu escolhi para fazer. Então, fui muito feliz de escolher e tive a felicidade de ter também ótimos professores e ótimos colegas. Nós conseguimos desenvolver um grupo muito bom, de fato, falando e testando essa diversidade sobre a inclusão. Você veja que até hoje a gente tem relação com o nosso grupo de colegas. O Christian, a Candice, a Lisiana, a Renata, o Juan, a Lucy. E, inclusive, Gustavo, eu tive um outro colega que fazia uma disciplina, que era o Rômulo, fazia uma disciplina eletiva. Depois ele não passou, não sei se ele voltou a fazer ou não a prova, a seleção. Mas olha a diversidade nisso. Desse grupo, nós tínhamos 4 formados em Direito, um fisioterapeuta, eu licenciado em Ciências Agrícolas, o Juan, engenheiro mecânico, e a Lucy, engenheira civil. Então, essa diversidade de inclusão social, de diversidade cultural, ela saía das paredes da sala de aula, dos muros da sala de aula, como a gente costuma dizer, e nos nossos momentos de café, nos nossos momentos de bate-papo, nós continuávamos dialogando sobre as possibilidades que o programa oferece para quem quer investigar nessa área, né? Então, é uma gama muito grande para que a gente possa desenvolver os nossos estudos, as nossas pesquisas. Eu não vou perguntar sobre o teu orientador, que sou eu, não vou gerar constrangimento, não. Vamos pular essa parte, Marcos. Marcos, vamos entrar agora no teu projeto de pesquisa, o projeto de doutorado. Então, o projeto de doutorado foi desenvolvido ao longo, né, da tua trajetória. A tese foi defendida em 2019 com o título da influência da ecoterapia na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, o Marcos estava vinculado à linha de saúde e inclusão social, eu fui o orientador dele, e aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu estudo comparado, esses dois universos de vulnerabilidade e inclusão social, né, com ecoterapia, sem ecoterapia, dessas realidades, inclusive das cercanias, né, de Sertão e dos parceiros de vocês, e falasse também dos teus principais achados da tese. Ok. Quando nós definimos o nosso tema, juntamente contigo, que foi meu orientador, a gente começou a pensar como a gente poderia desenvolver, de fato, a pesquisa. E nesse entremeio, o primeiro passo foi nós relacionarmos quem eram e quem são os atendidos pelo Centro de Ecoterapia para ver a possibilidade da pesquisa. E nós chegamos à análise de um grupo que é atendido nas quintas-feiras, que é o grupo do CIR, que é o Centro Integrado Renascer. O grupo do CIR é um grupo da cidade de Getúlio Vargas, que é um dos grupos da cidade de Getúlio Vargas que nós atendemos. Por que nós escolhemos esse grupo? Porque esse grupo, primeiro, ele tinha um número que atendia ao N da nossa pesquisa. Segundo que, como nós estávamos pretendendo investigar sobre a melhoria, a influência da ecoterapia, na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, esse grupo vinha literalmente ao encontro daquilo que nós pesquisávamos. Por quê? Porque era um grupo que já estava fazendo ecoterapia, é um grupo em vulnerabilidade social, é um grupo com o N que permitia nós fazer a pesquisa, é um grupo que também possibilitava o acesso aos seus pais ou aos seus responsáveis para a pesquisa se estender, e é um grupo que nos permitia aplicar a ferramenta de pesquisa, que foi o Kids Screen 52. Foi uma ferramenta que nós definimos conjuntamente para poder aplicar a pesquisa. Então, a definição desse grupo veio ao encontro disso tudo. E ainda porque esse grupo tinha a faixa etária de crianças e adolescentes. Então, nós tínhamos ali uma faixa etária de 6 anos, 7 anos, até adolescentes de 14 anos, 15 anos. Então, quando definimos esse grupo, estabelecemos da mesma forma o contraponto.
E no contraponto, nós trabalhamos com um outro grupo de crianças da Escola de Engenheiro Luiz Englert, que é uma escola que está localizada no município de Sertão, muito próximo ao campus, fica em torno de 3 quilômetros do campus, mas um grupo que não fazia ecoterapia. Então, a nossa pesquisa ela se estendeu por essas nuances, onde nós trabalhamos com um grupo que fazia ecoterapia e um grupo que não praticava ecoterapia. E após aplicar o Kids Screen 52, nós tivemos vários dados que apontaram, de fato, que a ecoterapia promove a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Analisamos também os dados da pesquisa dos pais e das crianças, e os dados nos relataram vários fatores, da questão de bullying, na questão de vulnerabilidade, na questão de relação com a família, da relação com os pais, e do quanto a ecoterapia mostrou resultado e se mostrou ainda mais promissora para referendar a pesquisa que nós estávamos desenvolvendo. Pois então, Marcos, então a tua trajetória começa nas tuas andanças pelo Brasil, aí fixando-se em Sertão, criando, vai fazer, está com quase 10 anos, né, o Centro de Ecoterapia, vai fazer isso, né? Isso, ano que vem faz 10 anos. Faz 10 anos, e aí depois surge a necessidade de uma formação complementar, vem o doutorado, a pesquisa vinculada ao Centro de Ecoterapia, e o Marcos depois defende a sua tese em 2019 e continua a sua trajetória de professor do IFE, professor extensionista, desenvolvendo as suas atividades junto à comunidade. Então, eu disse anteriormente que a gente voltaria para o Centro de Ecoterapia, e agora a gente vai falar especificamente desse impacto nessa microrregião que é atendida pelo Centro de Ecoterapia do Cavalo Crioulo, do IFE de Sertão. Gostaria que tu falasse os municípios que têm relação com os projetos que são atendidos, quais são as deficiências das crianças que participam e adolescentes e, porventura, adultos, essas características para referendar a importância social e o papel importantíssimo de inclusão social realizado aí por vocês nessa relação fortíssima com o município e com a microrregião. Certo. Então, o Centro de Ecoterapia do Cavalo Crioulo, ele atende de segunda até sábado ao meio-dia. Então, nesse período de segunda pela manhã até sábado ao meio-dia, nós atendemos, geralmente, por semana, um grupo de 100 a 120 praticantes. Esse é um número altíssimo, e nós somos, posso afirmar para vocês, um dos centros, se não o centro, que mais atende praticantes durante a semana, nas atividades da ecoterapia. Bem, como a gente chega a este número? Nós temos, então, nas cercanias, vários municípios que são atendidos. Então, funciona assim: segunda pela manhã vem o município de Coxilha, segunda tarde o município de Vila Lângaro, terça pela manhã volta o município de Coxilha com outro grupo, terça tarde vem um grupo de Getúlio, que é o NIAI, Núcleo Integrado de Atendimento ao Educando, quarta pela manhã é o Se Dedica, quarta à tarde é um turno que é reservado para que possamos ministrar uma disciplina que foi colocada como eletiva no curso de zootecnia, que é uma disciplina de introdução à ecoterapia. Quinta pela manhã é o CIR, que foi objeto da nossa pesquisa. Quinta à tarde é o grupo de Sertão. Sexta-feira, o dia todo, é a PAI de Getúlio Vargas, que está conosco desde a nossa inauguração. E no sábado até meio-dia, nós atendemos um grupo da terceira idade da comunidade de Engenheiro Luiz Englert. Como que esses atendimentos acontecem? Nessa relação com esses municípios, então, nós atendemos municípios da região norte do Rio Grande do Sul e da região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul. Na região norte, nós temos Coxilha, nós temos Vila Lângaro, nós temos próprio Sertão, pertence também à região norte. E dos municípios do Alto Uruguai, nós atendemos Getúlio Vargas, e por Getúlio Vargas, nós atendemos o município de Charrua, Floriano Peixoto, Erebango, Estação, Ipiranga do Sul, todos os municípios à sua volta. Então, nesse total, nós atendemos praticamente 10 municípios durante uma semana no Centro da Ecoterapia. Uma coisa que cabe destacar, Gustavo,
é que todos os atendimentos no centro, eles são desenvolvidos sem custo para as famílias. Então, nenhuma família até hoje precisou desembolsar nenhum centavo para pagar uma sessão de ecoterapia que ocorre no Centro de Ecoterapia do Cavalo Crioulo. Então, esse modo de funcionamento, como eu falei anteriormente, que é o que nos diferencia, onde nós entramos com a infraestrutura, as instituições vêm com os profissionais, então os profissionais como fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo, equitador, vários outros profissionais que fazem parte das respectivas equipes. Da mesma forma, essas entidades que são responsáveis por selecionar as crianças e adolescentes que farão as sessões de ecoterapia, vêm até o centro, fazem atividade. Nós estamos esperando com a nossa equipe, junto com os colegas servidores e junto com os bolsistas, e no final do turno, no final da manhã, no final da tarde, eles relegam a mesma atividade com outro grupo. E nesse entremeio, nós atendemos muitas deficiências. Nós atendemos cadeirantes, nós atendemos deficientes auditivos, nós atendemos deficientes visuais, atendemos deficientes por AVC, por AVE, sem falar na questão do grupo da terceira idade, que ajuda muito na questão do equilíbrio, da mobilidade e da volta à possibilidade de várias situações. A gente vê em todos os grupos, mas no caso da terceira idade, pessoas que há muitos anos andaram a cavalo e não conseguiam mais nem montar no cavalo. E depois de 1, 2 ou 3 sessões, já estão andando sozinha e fazendo a sua reabilitação. Então, é muito prazeroso fazer toda essa atividade, atender toda essa gama de praticantes. Estão camperiando de novo, então. Estão camperiando de novo. E, de fato, camperiando de novo, porque, principalmente no sábado, a gente sai com o grupo lá debaixo do centro, da sede do Centro de Ecoterapia, e anda com os cavalos pelo campus. Andamos numa trilha, andamos em vários espaços, devido ao espaço ser mais livre para que possamos desenvolver as atividades. E esse ano, ou no próximo ano, a gente vai, então, comemorar 10 anos de atividades do Centro de Ecoterapia. Eu estou devendo uma visita, né? Desde 2015. A gente espera, quando passar a pandemia, o Max ficou de fazer um grande churrasco lá para nós, para os colegas, né? Que já estão procurados, para a gente poder ir lá conhecer o Centro de Ecoterapia e confraternizar, esperando que todo mundo possa estar vacinado e se cuidando. Marcos, é sensacional o trabalho de vocês, capitaneado aí por ti, com toda a equipe. É um trabalho interdisciplinar, é um trabalho integrado, que valoriza a parte da saúde física e mental e os processos de inclusão social, pois também vocês trabalham com a questão da vulnerabilidade econômica, né, e social dessas populações atendidas pela gratuidade. Eu não poderia deixar de falar a importância que tem a nossa parceria contínua. O Marcos defendeu o seu doutorado, mas ele continua parceiro da Universidade Fevale, levando, né, a nossa universidade para todos os lugares, continua apresentando trabalhos em eventos de representação, levando o Centro Cavalo Crioulo, e tem participado de bancas de mestrado aqui conosco, tem coorientado alunos do mestrado do programa, com esse viés também relacionado à inclusão social, à reabilitação, que é o nicho, né, e a expertise que ele vem desenvolvendo ao longo de toda a sua trajetória, que, sem dúvida, vem abrilhantando. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que desejam buscar sua formação continuada nos programas de pós-graduação. Tu já falaste um pouquinho, né, dessa busca contínua e desse foco da necessidade da gente realmente ter uma qualificação profissional para melhor atender os nossos objetivos, nossos ideais de vida. Certo. Quando a gente está cursando um mestrado, um doutorado, às vezes a gente não tem, enquanto aluno, a gente não tem noção plena, exata do que isso significa. Mas é muito grandioso a gente poder estar hoje como doutor pela Fevale, e eu afirmo isso de uma forma muito tranquila, Gustavo, pois a tese que você me orientou e que a gente desenvolveu, ela já tem sido alvo de pesquisas e a gente tem contribuído de forma significativa com várias instituições. Eu recebi, na semana passada,
um convite para ministrar as aulas pela Universidade Federal do Pará. Eles têm lá no mestrado, eles têm um mestrado lá interdisciplinar e acessaram a pesquisa, a tese e tal, e recebi um e-mail para que a gente possa ministrar lá aulas nesse mestrado interdisciplinar. Então, é muito gratificante isso. E, de igual forma, também, como você mencionou, no dia de hoje, 12 de maio, nós tivemos a felicidade de apresentar um dos trabalhos que foi selecionado para um evento nacional, que é o Centro de... a Zootec, que é um evento onde, para ter noção, foram submetidos 945 resumos para esse evento, que é nacional e internacional. Desses 945, 5 foram nossos. E desses 5, um foi escolhido para ser apresentado entre os 10 resumos na área de extensão e na área de ensino, como um dos melhores resumos referente ao programa do Centro de Terapia do Cavalo Crioulo, do programa de extensão e atividades que acontecem no centro. Então, isso tudo eu estou falando para justificar e referendar o que significa estar como doutor. Hoje eu já estou conseguindo ter essa plena convicção e essa felicidade de poder estar colaborando com a Fevale, contribuindo para os alunos que aí estão, alunos de mestrado, alunos de doutorado, que sabe, daqui a pouco a gente vai estar atuando juntos, mas é muito importante, enquanto ex-aluno, e hoje como doutor, poder demonstrar aos alunos e poder participar de banca, como a gente participou da banca de qualificação e depois de apresentação do mestrado do Diego, também, como você mencionasse, a questão da banca de qualificação da Rejane, e daqui a pouco ela vai estar aí apresentando seu mestrado, também já estamos aí com a banca marcada de qualificação do Douglas. Então, eu acredito ser muito, muito importante, muito legal para os alunos que estão na Fevale, ver que um aluno que esteve aí, assim como ele, hoje, como eles estão, hoje tem essa capacidade, essa visão de poder, e a possibilidade de poder contribuir com eles. Poder mostrar e demonstrar a eles que esse é um período que eles estão desenvolvendo suas pesquisas. E tão logo eles serão mestres e serão doutores. E eles sendo mestres e doutores, muitas coisas boas vão acontecer. Como a felicidade de poder estar numa banca contigo, com a Jacinta, com outros professores, poder participar de outros eventos, como essa questão dessas disciplinas na Universidade Federal do Pará, e demais universidades, como aulas aqui na região mesmo, esse ano mesmo, em termos de pandemia, eu tive a oportunidade também de ministrar uma aula para a Universidade Federal de Rondônia e também para a Universidade da UPF, aqui de Passo Fundo. Então, isso é o que o doutorado nos proporciona, é o que o mestrado nos proporciona, essa capacidade de falar sobre o tema da inclusão, da diversidade, da qualidade de vida, principalmente para aqueles que estão na sua graduação, que estão na sua pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado. E assim como a gente tem essa possibilidade, a gente também recebe colegas. Eu tive a oportunidade de receber uma acadêmica de pedagogia aí da Fevale, onde eu estudei, recebi a Lani com maior orgulho, para que ela pudesse desenvolver sua pesquisa aqui no centro. Recebi também um colega lá da Bahia, que está fazendo seu doutorado em Portugal e veio fazer sua pesquisa aqui, professor André. E assim a gente consegue ir difundindo. Por que isso tudo foi possível e é possível? Em função desse grau de estudo, dessa qualificação que nós tivemos junto ao Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social. Então, me sinto muito, muito feliz, muito gratificado de poder estar colaborando, estar contribuindo com a Fevale e dando um pouco de retorno de tudo aquilo que eu recebi, principalmente por ter sido também bolsista CAPES, né? Muito bem. Para nós foi mais uma vez uma satisfação poder compartilhar, né, Márcio? A gente sabe da tua trajetória profissional, compartilhar com outras pessoas para motivá-las em relação à busca da formação e ver o quão impactante é o teu trabalho e a tua inserção aqui conosco continua se desmembrando em outras inserções e possibilidades. Agradecer muito a tua participação e dizer que seguimos a nossa parceria aí firmes e fortes. Certo, é um prazer mais uma vez e eu também agradeço, Gustavo. E como mensagem final, eu deixaria a seguinte situação, para aqueles que aí estão cursando mestrado, que estão fazendo seu doutorado.
eu tive a felicidade de ter um grupo de colegas muito qualificado, com muita diversidade e muito bom, muito legais. Até hoje nós temos essa relação e, se Deus quiser, que essa pandemia logo passe, nós vamos estar fazendo churrasco aqui, onde você vai estar presente. Nós discutimos muito, conversávamos muito, e nesse diálogo nós percebemos que, fazendo o mestrado ou fazendo o doutorado, todos nós alcançaremos o nosso grau. Então, é importante que, quanto mais nós pudermos compartilhar com nossos colegas, nós façamos isso. Porque ninguém vai ser mais mestre do que qualquer um, e ninguém vai ser mais doutor do que qualquer um. Todos nós vamos ser mestres, todos nós vamos ser doutores. E esse grau, ele só vai ser, de fato, efetivo se nós tivermos a capacidade de dialogar com as diferentes áreas, com as diversas áreas, e poder contribuir principalmente com o colega, com aquele que também está buscando esse grau de estudo, esse grau acadêmico. Então, desejo que tenham muito sucesso, muita sorte, muitos anos de sucesso ao Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social. É um programa diferenciado, que eu tive a felicidade de cursar e recomendo, super recomendo sempre, quando eu recebo o e-mail, compartilho com colegas. Tenho forçado outros colegas aqui do campus também a buscarem, e não tenho dúvida que logo vocês terão mais alunos aqui do IFE e de outros institutos também, outros conhecidos que a gente possa compartilhar. Então, fico muito agradecido, muito obrigado pela oportunidade, e estarei sempre à disposição naquilo que eu puder contribuir com os alunos, com os docentes, com as bancas e com tudo mais do programa. Obrigado, Marcos, mais uma vez, agradecendo. E essa nossa audiência qualificada do nosso canal do YouTube, por favor, se inscrevam no canal para quem não está inscrito e repliquem este vídeo para todos os contatos de vocês, aquelas pessoas que têm interesse na temática e, sem dúvida, vai nos auxiliar. Gente, aqui termina mais um programa Papo Diversidade, do nosso programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale. E até a próxima. Roda a vinheta, Maurício! Tchau!